Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor, né? Mais um dia clamando a Ele, buscando a sua face. E nós estamos aqui vendo tudo que está acontecendo, né? Muitas das vezes até um pânicozinho, mas... E hoje é dia 1º de fevereiro de 2025. Graça e paz, Val. Acabou o primeiro mês do ano. E hoje, agora é 21h33 minutos. E nós estamos a 278 dias para o término da geração da figueira. E nós temos que correr para nos aprontar para a vida eterna. Temos que correr para nos aprontar para a vida eterna. Nós temos um compromisso com Deus e não podemos deixar esse compromisso falhar. Eu agora à tarde fiquei muito triste mesmo. Eu vi uma pessoa, boa noite, Tatiana. Foi você que me mandou, Tatiana, algumas perguntas, né? Eu esqueci de responder, eu cheguei do mercado, esqueci de responder, mas depois da live eu vou lá responder, tá? Fica tranquila. Eu hoje à tarde fiquei muito triste. Uma irmã me mandou um vídeo de uma determinada pessoa que pregava tanto a palavra de Deus, né? Pregava tanto a palavra de Deus, era um vaso de pregação da palavra. Irmãos, completamente nesse mundo, totalmente, pelo que eu vi, desviada do propósito de Deus, né? Boa noite, Maris. É o que a gente tá vendo, muitos estão ficando pelo caminho. Não, tranquilo, Tatiana. Assim que eu termine aqui, eu coloco lá, eu esqueci, tá? E, irmãos, nós precisamos ter em mente que nós temos que estar firmes, inabaláveis, seguindo o caminho que nos leva à salvação. Muitos de nós desistiram de trazer a verdade. Uns porque queriam competição, outros porque... Eu não sei o que tem na cabeça de umas pessoas dessas. Eu acho que elas pensam que vida de blogueiro é falar de assuntos atuais, né? Irmãos, eu digo uma coisa para você, eu não me considero blogueira, não me considero nada disso não, eu me considero, sabe o quê? Uma serva do Senhor, que vem aqui com coragem e determinada a falar a palavra do Pai, a falar a verdade que a gente precisa ouvir, tá? Eu tô falando isso é pra mim mesmo, porque eu falo as verdades na minha cara mesmo, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa de ficar enrolando, não. Vocês estão entendendo? Graça e paz, Simone. Eu não tô falando aqui pra dizer que eu sou alguma coisa, não. Mas eu digo uma coisa pra você. Eu fiz um propósito com Deus na minha vida. De pregar a verdade. Boa noite, Alberto. Não, comecei agora. De pregar a verdade, tá? Ontem eu não pude vir aqui, porque eu tava muito cansada. Fui fazer faxina. Minha filha fala, mãe, não faz faxina de uma vez aqui em casa, apesar da casa não ser tão grande. Mas como é uma casa de madeira, então você tem que limpar a parede, você tem que... O chão é de soalho, né? E aqui o chão ele é oco por baixo, então entra muita terra para cima, né? E quando você vai fazer uma faxina, leva tempo, né? E eu, além disso tudo, ainda fui inventar de fazer um toldo lá pro fundo, lá da minha lavanderia. E aí como é que diz? Eu me cansei demais, eu não tava com sono, mas eu não conseguia falar, eu tava muito cansada, eu não conseguia falar, por isso eu não vim ontem. Tava com tudo preparado aqui para trazer, é o que Deus me deu para eu fazer aqui, mas não tive coragem, não conseguia nem falar de cansada que eu tava. Mas fui dormir a quase meia-noite pesquisando um monte de coisa aqui. Mas, irmãos, prestem atenção. Shalom, Patrícia.
nós estamos num momento que nós precisamos cuidar para nós não cairmos. Eu quando vi o vídeo que me mandaram dessa moça, uma moça usada pelo Senhor, Shalom Viviane, uma moça que muitas pessoas estão convertidas hoje na internet através dela. Boa noite, Aline. Entendendo? Uma moça que era um brado na presença do Pai. De repente, irmãos, cai numa situação dessa. Que coisa triste. Que coisa triste. Satanás ganhou, né? Boa noite, Érica. Satanás ganhou. Isso é cruel demais. Muito, muito, muito terrível. Que Deus tenha misericórdia dessa moça, que ela tenha capacidade de voltar para os caminhos do Senhor, tá? Voltar para os caminhos do Senhor e fazer a obra de Deus como tem que ser feita. Então eu digo assim para você, ai Patrícia, nem vou falar o nome dessa pessoa, nem vou falar, minha irmã. Depois eu te falo no privado, tá? É triste demais, é triste demais. E eu fiquei assim chocada, sabe? Eu tô assim, tô chocada, entendeu? Tô chocada. Mas é isso aí, né? Nós temos que clamar para que nós não venhamos a cair também, entendeu? Para que nós não venhamos cair também. Clamar a Deus para que nós possamos permanecer inabaláveis na presença do Senhor. Meu coração tá doendo por dentro, sabe? Do que eu vi, tá doendo, muito dolorido por dentro. Porque eu sei que era uma mulher usada por Deus, entendeu? Uma mulher usada por Deus, teve seus problemas. Sim, todo mundo tem, né? Todo mundo tem erros, né? Mas despejar, sair de pregação da palavra para coisas abomináveis, né? Coisas que não competem para uma mulher, é difícil, é complicado. Entendeu? É complicado. Mas vamos lá, eu queria comentar com vocês, eu tô fazendo um estudo, quer dizer, não é bem um estudo, né? Vamos falar assim, mas eu tô tentando me inteirar sobre o Império Romano. Literatura na internet tem muito pouca coisa, entendeu? Muito pouca coisa. É uma irmã, entendeu? É uma irmã muito usada por Deus, que até eu comecei aqui na internet por ela, entendeu? E eu fiquei hoje chocada com isso, chocada com o que eu vi. Completamente chocada. Mas que o Senhor tenha misericórdia, né? Que ela venha se dobrar ao Senhor, venha rever a sua vida, entendeu? Porque meu irmão, Jesus está voltando e quem cair agora não volta mais, vai ser muito difícil, muito difícil. Mas tá bom. Então eu tô estudando, tô buscando, né, entender o Império Romano, para a gente poder entender o que está acontecendo agora. E eu me deparei, esses dias atrás eu peguei algumas informações pela internet, né? Mas hoje me deu uma coisa de procurar em vídeos. Porque no vídeo você acha muita coisa de americanos, né? Historiadores americanos que têm acesso, entendeu? Tem acesso a livros que nós aqui no Brasil não temos. Gente, quando eu fazia história, eu fiz história na UEM, presta atenção. Nós não tínhamos acesso a esses livros. A gente estudava história medieval, história antiga, mas nós não tínhamos acesso a nada disso. Você tinha acesso a folhas de papel. Mas a livros mesmo, os historiadores do Brasil precisavam ir para a Europa para poder pesquisar o que eles buscavam. Presta atenção no que eu estou te falando. E agora, muito menos nós temos. O brasileiro, ele é desprovido de conhecimento, infelizmente. Por isso, o povo está se corrompendo, se perdendo cada vez mais. Porque nem leitura o povo tem mais. Nem leitura. Então, hoje, gente, não repara não, eu levei uma picada de madrugada na minha boca, não sei por que, se foi formiga, que aqui tem umas formigas grandes.
E eu amanheci com a boca toda inchada, esse lado aqui todo inchado. E até agora tá terrível. Então me deixa eu nervosa, tá? Mas tá tudo bem. E eu fui hoje, achei um vídeo, né? Acho que Deus nos direciona, né? Eu achei um vídeo, eu achei interessante. Presta atenção no que eu vou te falar. O Império Romano naquele tempo, ele começou com Caio Júlio César. Escuta bem isso aqui. Começou de 49 a 44 a.C. Aliás, 55 a.C. Presta atenção no que eu vou te falar. O Império Romano naquela época aqui, ó, tô bem aqui. Horrível. O Império Romano naquela época, eles tinham uma tecnologia que nenhum povo do planeta habitado, da Terra habitada, tinha. Presta atenção. Eles tinham uma tecnologia que nenhum povo tinha. Irmãos, essa tecnologia que está aí, hoje, ela é do Império Romano. Presta atenção. O Império Romano, ele continua vivo. Ele é as duas pernas de ferro. Ele é as duas pernas de ferro. Que era o Império Ocidental e o Império Oriental. Eles tinham tecnologia jamais vista. Eles tinham construções que eram além da sua época. Eles construíram uma ponte em questão de dias. Isso tudo sem ter maquinária como se tem hoje para construir. Eles construíram uma ponte no Rio Danúbio para poder invadir a Alemanha, que é hoje a Alemanha. Eles construíram uma ponte de 375 metros em questão de uma semana. Sabe quantos, nessa ponte de madeira, quantos mil homens passou nessa ponte? Mais de 10 mil homens a cavalo passou essa ponte. Entenderam? Presta atenção, o que eu estou querendo te explicar com isso? Que o que está acontecendo agora é o Império Romano. Não se engane. Presta atenção. Mas o Império Romano, ele é subdividido. Você viu, né, Simone? Eu mandei para Simone esse vídeo. Esse Império Romano, ele é subdividido ele está fragmentado hoje. Ele está misturado com o barro. Então, ele tem uma parte dele nos Estados Unidos. Outra parte dele está na Europa. Uma parte dele está ali no Mediterrâneo, que é onde eles tinham. Por isso, o Mar Grande é tão falado na palavra. Presta atenção. Caio Júlio César, presta atenção, ele se sentiu tão inabalável que ele quis ser adorado como Deus, e foi quando ele foi assassinado. Agora, como foi que Roma se estabeleceu? Como foi que Roma ficou um império que matava com requintes de crueldade? Você vai entender o que está acontecendo agora na Terra. Presta atenção. Roma, eles matavam. A morte da cruz era uma morte instituída pelos romanos. Presta atenção. Não existe uma morte mais tremenda do que a morte da cruz. Isso falado por médicos. Mas você sabe como é que ele fazia para serem tão terríveis como eles eram? Sabe quem é que fazia parte do Império Romano, das legiões romanas? Uma legião são 6 mil homens. Você sabe quem que fazia parte disso? Bandidos do mundo inteiro. Entendeu? Bandidos do mundo inteiro. Homens que não tinham compromisso com nada e com ninguém. Esses eram os homens que
estavam dentro das fileiras do exército romano, dentro das fileiras das legiões. Eram os piores, eram homens sanguinários, eram os bandidos rejeitados por todos os povos da época. Presta atenção, os ostrogodos, visigodos, uma turma deles. Esses homens eram rejeitados por todas as tribos da época. Presta bastante atenção. E isso me chamou a atenção, por quê? Boa noite, Sara. Porque o exército romano começa a se levantar de novo. Presta atenção no que eu estou falando. A tecnologia do exército romano está se levantando. A inteligência artificial, que não é artificial e não é tão inteligente assim, depois vocês olhem no meu feed que eu coloquei lá. Essa inteligência artificial, eles estão usando ela como uma ponta de lança para oprimir as pessoas. E o que os governos estão fazendo? Estão soltando os bandidos das cadeias. Não estão isso? Tá acontecendo ou não tá? Nós não estamos vendo aí os bandidos sendo soltos? Os homens mais vis desse mundo sendo soltos das prisões? Os juízes dando sentenças favoráveis aos bandidos e prendendo os justos? Tá assim ou não tá? A mesma tática do Império Romano, lá do passado, para poder, presta atenção, para poder ganhar o mundo, é a mesma tática agora do fim do Império Romano, porque ele quer de novo pegar o mundo inteiro. Entenderam? Ele quer de novo ser colocado como Deus, e ele não deixou de existir. Ele está concentrado numa cidade de 7 colinas. O Nero ou os Césares romanos estão no homem de branco. Ele é o César romano. Você fala assim, não, irmã Ruth, não pode ser isso. Meu irmão. Pode. Analisa o que eu estou te dizendo. O homem de branco é o César romano. Você sabia que todo homem que se assenta no trono e se veste de branco, eles são parentes de uma família iraniana? Todos eles fazem parte de uma mesma, como é que fala? De uma mesma raiz. Você sabia disso? É a família Máximo. E são 13 famílias que não aparecem. Presta atenção. Essas 13 famílias que você está vendo aí, bom dia, pastoração, seja bem-vinda, minha irmã. Essa família, exatamente, linhagem iraniana. Presta atenção. São os... Eu vou lembrar o nome deles, tá? Eu vou lembrar o nome deles, mas tem a família Máximo, tem... É tudo daquela região, tudo da banca veneziana, que se chama, como é que diz? Se chama a nobreza negra da Europa. São todos de linhagem iraniana, persa. E todos os homens que sobem ali naquele lugar, todos eles vêm dessa família. Não se enganem, meus irmãos, não se enganem. O que já foi, continua sendo e vai terminar sendo. Mas agora vai ser o quê? Pro final. Então, presta bastante atenção no que eu vou lhe falar. Presta bastante atenção no que eu vou lhe falar. Roma, ela vem com uma tecnologia, alta tecnologia para aquele período. E ela permanece com essa alta tecnologia dentro dos seus muros.
nesses séculos todos. Mas ninguém se deu conta. Por quê? Porque ela esparramou para toda a região que hoje se chama Europa, né? Hoje se chama Europa. Presta atenção nisso. Mas esse império ele não deixou de ser. Tanto que a Angela Meloni, né? Ela diz que a Europa precisa de novo ser chamada de Império Romano, que sempre foi, que nunca deixou de ser. Ela falou isso. Por isso eu comecei a estudar mais a fundo o Império Romano para entender o que nós estamos acontecendo. Você sabia? Presta atenção na linha de raciocínio. Lembra quem é que foi visitar Jesus do Oriente e trouxe para Jesus incenso, mirra e ouro, que era o que Daniel tinha deixado para entregar para o mestre. Da onde eles vieram? Vocês lembram de onde que eles vieram? Presta atenção nisso. Lembra de onde vieram? Pois é, vieram da Pérsia. Isso, eles vieram da Pérsia. Qual é o lugar que se estuda astronomia no mais alto grau que se pode saber nessa Terra? Você sabe quem são aqui os detentores dos maiores telescópios do mundo? Você sabe quem são? Põe aí, gente. Se vocês sabem quem é que tem os maiores telescópios do mundo. São, acho que 3 telescópios. Um deles é tremendamente, está nos Estados Unidos, numa montanha Cherokee. E tem um nome muito peculiar. E pertence a quem? Vocês sabem? Se você souber, responde para mim aí. Só para eu ver se vocês estão por dentro das coisas. Exatamente, Viviane. Exatamente. E da onde veio o conhecimento dos astros? Com quem estava o conhecimento dos astros? Com os persas. Não, é o que a Viviane colocou aí, Meire. Presta atenção. O conhecimento de astronomia no mundo, quem deu foi Daniel. Ele tinha uma escola na Pérsia. Na Pérsia. Os reis do Oriente vieram através desse conhecimento. Presta atenção, desse conhecimento. E os persas hoje são as famílias. Já lembrei, Farnaze. Farnaze é o nome das famílias onde saem os homens de branco. É uma família que não aparece. Ela está acima dos escudos vermelhos, dos Rockefeller. Ela é que comanda a cidade das 7 colinas. Presta atenção. Essa é a família que comanda a cidade das 7 colinas. E eles são o quê? Persas. E tem um telescópio nos Estados Unidos, numa montanha Cherokee, que se chama Lúcifer. É o maior telescópio do mundo para estudos astronômicos. Por quê? Porque eles conhecem o que Deus escreveu nos astros, eles conhecem o que Deus colocou no céu, porque lá no céu Satanás não pode pôr a mão. Aqui, Satanás muda uma letra, muda uma coisa, muda outra para ver se confunde. Mas o que está escrito na constelação dos céus, Satanás não pode pôr a mão. E através desse telescópio, que somente uma ordem da cidade das 7 colinas pode acessar esse mistério, ou acessar essa informação, são aqueles que se chamam G.zu.i.a. Entendeu? Ponto tá, né? Ponto tas. Entendeu? Só essa ordem do qual o Chiquinho faz parte. Só eles podem acessar o Lúcifer. Entendeu?
Então, irmãos, prestem atenção. Roma, o Império Romano continua ativo sobre a terra. Presta bastante atenção. E eu vou trazer mais informações, de acordo com o que eu vou pesquisando, eu vou trazer para vocês mais informações. Para você ter ideia, eles foram os primeiros povos a fazerem túneis por debaixo da terra. Só para vocês terem ideia. O sistema deles de irrigação não existe igual. Não podemos ir longe. As leis do mundo vieram de onde? De Roma. O direito penal, né? O direito que é usado, né? Que até então é usado, vem de Roma. Entenderam? Então presta bastante atenção, fica alerta nos acontecimentos. Fica alerta nos acontecimentos porque as coisas vão piorar muito. Agora eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Tem um monte de gente aí, presta atenção, tem bastante gente criticando exatamente, é tudo Império Romano. Se os Estados Unidos da América é o Império Romano, ela é a terceira Babilônia. Babilônia religiosa, Babilônia financeira e Babilônia política. É os Estados Unidos. Lá concentra a política, lá concentra todos os impérios, entendeu? Exatamente a questão do Senado é o Império Romano, exatamente isso. A constituição, né, das casas de deputado, senador, essa coisa toda vem tudo de lá, tudo de lá. O Império Romano está no mundo inteiro e ninguém percebe isso. Aí ficam atrás de uma coisa, atrás de outra, e tá na nossa cara tudo que está acontecendo. Não deixou de ser, porque os pés só acrescentou o barro, mas o ferro do Império Romano continua. Entenderam? Agora, por que barro e ferro? Eu estava vendo o Rodrigo Silva hoje falando, acho que foi a Meire que mandou para mim, eu estava atrás daquele vídeo, e eu achei interessante uma fala dele, que ele diz o seguinte, por que é barro e ferro? A maneira dele entender, né? E achei interessante. Por exemplo, a Alemanha é um país forte, Portugal é um país fraco, França é forte, Espanha é fraco. Entenderam como é que é? Então eles estão mesclados com o forte e o fraco. Quer dizer, o ferro, a força, e os homens, a fraqueza. É muito interessante, irmãos. Eu tô ainda colocando muita coisa aqui, estudando, vendo muita coisa, mas o negócio é por aí. Agora eu quero falar aqui para vocês uma coisa muito séria que vocês não perceberam ainda. Tem um monte de gente se queixando que o governo lá dos Estados Unidos, né, tá mandando os imigrantes embora do país, né? Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Não é minha visão, mas a visão que o Javier Palacios teve é muito interessante, eu quero passar aqui para você. Irmãos, alguma coisa está para acontecer no mundo. E Deus vai poupar aqueles que não são daquele lugar. Presta bastante atenção. Deus vai poupar aqueles que não são do hemisfério norte. Como que Deus está poupando? Exatamente, pés que não conseguem ter ligação. Por isso que fica o fraco e o forte, o ferro e o barro. Por que Deus está fazendo com que os imigrantes espirrem desses lugares? Deus tem um acerto de conta muito grande com o hemisfério norte. É da linha do Equador para cima. Deus tem juízo para implementar nesses lugares. Nós temos que entender que do hemisfério sul, do Equador para baixo, sempre o povo foi o quê? Escravo do norte. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. Então, em vez de você reclamar e falar, ai, coitadinho, ai, o povo, não. Louva a Deus por eles estarem saindo de lá. Se for bandido, se for isso, se for aquilo, não importa quem seja.
Louvem a Deus por Deus estar tirando eles de lá. Sabe por quê? Porque vem alguma coisa muito forte, entendeu? Vem alguma coisa muito forte para o hemisfério norte. Agora, os seus filhos, boa noite, Suzana, os filhos de Deus que estão no hemisfério norte, que fazem parte da terra do hemisfério norte, Deus vai guardar. Deus vai guardar. Mas o hemisfério norte está para ser sacudido. Ai, irmã Ruth, mas vai ser a terra inteira. Vai ser a terra inteira, mas tem lugares que vão ser piores. O juízo vai ser pior. Então, em vez de você ficar, presta atenção no que eu estou te dizendo. Em vez de você ficar reclamando e, ai, coitadinho deles, ai, o que ele está fazendo? Meu irmão, Deus tem propósitos. Deus tem propósitos. A economia tem que cair. Você quer que Jesus venha? É mistério que todas essas coisas aconteçam. Simples assim. Se você quer que Jesus venha, é mistério que todas essas coisas aconteçam. Então não reclame, não murmure. Uma irmã, esses dias passou um áudio para mim muito interessante. Ela teve uma visão dentro do ônibus. E o Senhor falava para ela que não era para ela murmurar do que ela visse acontecer nas casas vizinhas, na sua cidade, o que ia acontecer, as casas pegando fogo, coisas tremendas que vão acontecer, que era para ela ficar de boca fechada, sem murmuração. Por que isso? Porque é tempo de juízo, meu irmão. O Senhor só não vai colocar juízo na sua igreja, naqueles lavados pelo sangue do Cordeiro. Por isso é que eu estou te dizendo, é necessário que você esteja com a tua vida no altar. É necessário que você esteja em sintonia com o Pai o noite e dia, buscando a face do Senhor, e para de ficar com o coração benevolente. Como assim, Ruth? Nós temos que ser, como é que diz? Nós temos que ter amor pelo próximo. Sim, você tem que ter. E o amor pelo próximo acaba quando esse próximo não quer as coisas de Deus. Entendeu? Exatamente, vai tudo cair, Alberto. Vai tudo cair, meu irmão. Vai tudo cair. Edifícios de 10 andares para cima, de 8 andares já, pode ter certeza, vai tudo cair porque são torres para Baal. São torres para Baal. Vai tudo cair. Então eu quero que você preste bastante atenção no que eu estou te falando. Quando você vê o juízo de Deus colocado na terra, você cala a tua boca, você fica quieto, você agradeça, Senhor, eu te louvo porque o Senhor está nos poupando. Saiba que o tempo do juízo chegou. E o tempo da graça está terminando. O Espírito Santo está sendo retirado da terra. O Espírito Santo está sendo retirado da terra. Presta atenção. E o Espírito Santo sendo retirado da terra, ele não vai sair da tua vida. Ele vai sair dos que estão ao teu lado. Entendeu? Entendeu? Eles estão saindo, eles vão sair do teu lado. Exatamente, pastor. Por isso disse, lembra da mulher de Ló. Entendeu? Lembra da mulher de Ló. Porque a mulher de Ló teve dó. Não, meu irmão. Por que Deus fechou a arca por fora? Porque Noé ia ficar com essa dó. Ele sabia do coração de Noé. Noé não via o que Deus via. Você e eu não vemos o que Deus vê. E os juízos vão descer. Então você cala a tua boca. Você para de ficar murmurando contra Deus, porque isso é murmuração contra Deus. Deus está livrando os imigrantes do hemisfério norte, está mandando eles de volta para casa, porque algo terrível vai acontecer.
Marca isso na tua cabeça. Marca isso na tua cabeça. Algo terrível está vindo. Algo terrível vai acontecer. E Deus está trazendo os imigrantes de volta. Então, esse é o recado que eu tenho para te dar, tá? Desde ontem que era para eu ter falado isso, mas ontem eu não pude vir mesmo, eu estava muito cansada. Eu tenho que entender que eu tenho 62 anos e não dá para fazer as coisas de uma vez, né? Tem que ser devagar. Não, porque eu me sinta muito velha, né? Mas é que o meu corpo tá cansado, entendeu? Meu corpo tá cansado. Mas vamos lá. Eu quero conversar com vocês hoje sobre vidas transformadas pela palavra. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Lucas 17. Lucas 17, versículo 11 a 19. Nós vamos ler 2 capítulos, tá? Eu vou ler esse aqui e vou ler um outro depois. 2 pessoas transformadas pelo poder da palavra. A cura de 10 leprosos. Presta atenção aqui. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Olha como Jesus tem alguma coisa, né, tão especial com Samaria, né, e da Galileia, a Galileia dos gentios, né? Que coisa interessante. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles obedeceram. A obediência é o que faz? A obediência faz você ser curado. A obediência faz você ficar limpo. Lembra de Naamã? Naamã obedeceu 7 vezes no Rio Jordão. Ele não queria obedecer não, mas os seus, né? Os seus subalternos eram mais inteligentes do que ele. E falou assim: meu mestre, você está aqui mesmo, por que não obedece? Não custa. E ele foi e obedeceu. E Deus limpou. E esses homens agora, o Senhor, eles não estavam limpos, mas falou para eles: vai ao sacerdote. E eles foram. E no caminho foram ficando limpos da lepra. E um deles, exatamente, os sacerdotes faziam exame de purificação. Olha aqui, ó. E um deles, vendo que estava são, voltou. Um deles, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era um samaritano. Que lindo, né? Ele não era um judeu. Não. Quem era o samaritano? Samaria era a capital de Israel, né? Samaria era a capital de Israel. E para o Senhor, Fatinha, era a capital de Israel. Quando as 10 tribos foram levadas cativas, o que o rei fez, né? O rei assírio fez? Ele trouxe outros povos para habitar ali, para desfazer a memória dos que estavam ali dentro. Entendeu? Exatamente, pastor Samaritano sempre aparece no ministério de Jesus. É lindo de ver, né? Olha isso. Então, esses samaritanos, esse povo que veio, eram gente de vários lugares. Até hoje isso é usado. A Rússia fez muito disso na União Soviética. Eles tiravam um povo no lugar, jogava em outro, trazia o povo de outro lugar, jogava ali, fazia com que eles se mesclassem, né? Para perder a sua identidade. E foi o que aconteceu. Mas esse povo que veio de fora acaba se convertendo ao Deus de Israel. Só que eles adoravam ali, né? Onde Jacó adorava. Eles diziam que não precisava ir no templo para adorar. Eles adoravam ali no monte que Jacó adorava.
Eu não lembro agora qual monte era. E interessante que agora o quê? O único que volta é um samaritano. Ele volta e adora. E glorifica a Deus em alta voz. Ele proclama o seu agradecimento. Ele proclama a sua redenção. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Os samaritanos e os judeus viviam em briga eterna. E briga eterna. Mas esse samaritano, ele percebeu que Jesus era o Filho de Deus. E ele volta. E ele disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mas, irmãos, eu acredito que esse homem não foi. Ele ficou por ali com Jesus. Ele ficou seguindo os passos de Jesus. Por que que eu acho isso? Porque depois que eu li sobre Zaqueu, que Zaqueu é Matias, né? Que Zaqueu é o Matias que eles colocaram no lugar, e que Zaqueu virou um pregador da palavra de Deus. Eu digo para você, dá a entender que esses homens que a Bíblia consta, que foram curados, são aqueles que levaram a mensagem da cruz. Mais um homem transformado pelo poder da palavra. E como é que eles gritavam, mestre, cura-nos? Porque eles ouviam falar de Jesus. Eles ouviam falar do poder de Jesus. Meu irmão, você precisa mudar de vida. Você precisa se preparar para a volta de Jesus. Não vai demorar. Não vai. Meus irmãos, eu sinto no meu coração tão forte, que a volta de Jesus está mais próximo do que nós estamos imaginando. Que você não tem noção. E sabe aonde que eu comprovo tudo isso? Pelos jovens que o Senhor está levantando. Tem esse menino, eu gosto muito dele, é Vinícius, né? É Vinícius o que fala, que ele mostra pela palavra, ele está fazendo podcasts lindíssimos. O menino tem uma força para pregar, uma autoridade de Deus para falar, para fazer os vídeos que ele faz. O Senhor está levantando jovens, você não está percebendo? Tem os velhos que nem eu, mas tem os jovens. E são muitos. Isso é sinal do cumprimento de Joel, né? Isso é sinal do cumprimento da palavra. E você está achando que Jesus ainda vai demorar? Não vai não, meu irmão. Só essa revelação que nós temos de quantos dias falta para o término da geração da figueira, isso quer dizer alguma coisa. Você precisa mudar a tua vida, você precisa mudar a sua maneira de ser, você precisa estar firme com Jesus. Olha para a vida desse homem leproso, ele voltou, ele não era um judeu, ele era um samaritano. Mas vamos agora para João 4. Vamos para João 4, vamos ver um outro samaritano. Esse samaritano aqui também é especial. João 4. Vamos lá. Se você puder abrir a sua Bíblia ou anota para depois você ler, né? Vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui. Diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Exatamente, Viviane. Deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. Galiléia de quem? Dos gentios.
Presta atenção, na Galileia dos gentios ele tinha mais aceitação do que a Judéia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a José, seu filho. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Shalom, Leninha. Quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido comprar à cidade, comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, né? Tem um monte de gente aí, né? Tem um monte de igreja aí. Eu pertenci não, né? Eu passei por uma igreja que eles achavam que eles eram os únicos salvos, que o resto era tudo ia pro inferno, né? A tal CCB, né? A tal CCB. Também tem a adventista que pensa do mesmo jeito. Eles são os salvos e o resto vai todo mundo pro inferno. Jesus respondeu-lhes e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz. Acham, né, pastor? Acham ainda. Isso que é o pior. Dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela questiona Jesus, né? Mas como? Você é um judeu, nem devia estar falando comigo. Eu sou samaritana. Você não tinha que estar abrindo a boca comigo. E Jesus responde para ela: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te fala, né? Quem é o que te diz, dá-me de beber, tu pedirias a ele, e ele te daria água viva. Exatamente, não é Cristo, é eles. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Ela começa a questionar, ela começa a achar que negócio estranho. Que negócio é esse, falar de água viva? Não tem nem um copinho para pegar água e o cara já tá aqui falando de água viva. Ele tá doido, esse homem é doido. Ela perguntou: és tu maior que Jacó? O nosso pai? Porque eles tinham o pai deles como Jacó, né? Que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse que qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha, escuta isso, irmão. Vou ler de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disseram-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui para tirá-la. Por que essa mulher estava reclamando? Ela começou a ouvir ele falar e ela ficou intrigada. Falou: meu Deus do céu, eu não vou precisar mais vir aqui nesse negócio, nessa fonte. Vou ficar livre de ter que vir ao meio-dia aqui buscar água, porque se eu vier antes, as mulheres vão acabar comigo. Porque eu sou uma mulher que não consegui ser feliz ainda. Uma mulher com altos problemas emocionais. Uma mulher cheia de problemas conjugais. Uma mulher que tinha uma vida reprovável. Mas Jesus veio para os reprováveis. Disse-lhe Jesus: vai. Agora ele vai pegar na ferida. Chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido.
Ele pegou no problema, ele pegou na ferida. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ela era verdadeira. Disse-lhe a mulher, Senhor, eu vejo que você é profeta. Ela viu que o negócio era sério. Ela começou a perceber que alguma coisa estava mexendo dentro dela. Ela começou a perceber que aquele homem estava mexendo nas entranhas dela. Aquele homem estava mexendo na ferida dela. Aquele homem estava descobrindo o que ela tinha guardado dentro de si. Olha o que ela diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Agora ela já transforma o negócio para outro lugar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ele já está profetizando o futuro próximo. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O que ele está dizendo? Que os samaritanos adoravam aquilo que eles não conheciam, aquele que eles não tinham vivenciado. Aquilo que eles adoravam no monte de Jacó, mas eles não sabiam nem por que eles faziam aquilo por fé. Porque eles não eram o povo de Israel. Eles eram um povo mesclado entre as raças. Mas Jesus promete para ela. Mas a hora vem, é agora, em que os verdadeiros adoradores, não interessa que raça seja, não é judeu, grego ou samaritano, é todos. Todos aqueles que têm o coração ligado no coração de Deus adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Que coisa mais linda, né? Jesus já está profetizando o que ia ser. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias se chama o Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sei que o Messias vem e se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, eu sou, eu falo contigo. Quando aconteceu a perseguição, eles não iam ter condições de adorar no templo e nem no monte, mas em espírito e em verdade, exatamente. Jesus disse, eu sou, eu falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Uma mulher transformada pela palavra. Uma mulher transformada pelo encontro com Jesus. Não só ela, mas ela trouxe também os samaritanos para ali. E Jesus passa 2 dias com ele. Engraçado, né? 2 dias. 2000 anos o Senhor deu para os gentios. Está terminando agora. E você, meu irmão? Está transformado pela renovação da palavra? Está transformado pela renovação do que Jesus falou? Ou você ainda está endurecido, né? Com a tua vida endurecida? Você só tem olhos para aqui para baixo. Você não tem olhos para o céu. A tua visão é política, a tua visão é negócio, a tua visão é terrena. Mas, irmã Ruth, pelo amor de Deus, eu tenho que trabalhar, mas claro que você tem que trabalhar. Claro que você tem. Mas você não dá o primeiro lugar para Cristo na tua vida. Cristo é em segundo. Quando o cerco aperta, você corre atrás dele.
Quando o cerco aperta, que você vê tudo explodindo, quando você vê tudo explodindo, você corre atrás de Jesus. Mas quando a maré amansa, você olha para baixo. Jesus que se lasque. Jesus, não. Esse povo é tudo louco. Esse povo é tudo louco. Agora, quando você vê as coisas que esse povo louco diz acontecerem, aí você corre. Aí você corre. Até quando você vai fazer isso? Até quando você vai fazer isso? Meu irmão, o cerco já está fechando. Nós estamos um tantinho assim pro cerco fechado uma vez. É pouco tempo. Você não está entendendo o que está acontecendo. O Império Romano está tomando o seu poder nas nações. O Império Romano está tomando o seu poder nas nações. Eles já estão soltando os bandidos para fazerem o exército de Roma outra vez. Eles já estão soltando a bandidagem toda, como era lá no início com Caio Júlio César. As legiões romanas eram constituídas de homens sanguinários, homens bandidos, homens fora da lei. E hoje está tudo de novo. Nós temos aí cartel de Sinaloa, nós temos aí aqui no Brasil, né? O P do Pato, né? O C do CC, né? Entendeu? E outros, né? Os comandos, os bárbaros, exatamente. Nós estamos em vias de homens bárbaros tomarem o poder. Quer dizer, já estão aí em cima. Se você não sabe, né? Aqueles urubus são todos desse naipe aí. Aqueles 11 urubus são todos do mesmo naipe. Você ainda não se deu conta e você tá aí achando que a tua vidinha vai ficar normal. Não vai. Irmãos, dentro de poucos dias tem coisa terrível para acontecer na Terra. Ah, a senhora está profetizando? Não, eu não sou profeta. Eu não profetizo, não sou profeta. Mas nós sabemos que tem coisa para acontecer. Por que que nós sabemos? Porque o grau do pecado está cada hora pior. E Deus não vai deixar que isso fique assim. Ele vai intervir. E o tempo da intervenção já chegou. Olha aí o peixe remo que foi encontrado na praia do Espírito Santo. Você não viu, não? Aquele peixe, meu irmão, quando ele aparece, pode contar nos dedos o que pode acontecer. Pode contar os dias nos dedos. Nunca apareceu um peixe remo no Brasil. Pois apareceu aí. E daí? Você tá achando que é conto da carochinha? Não é não, meu irmão. Não é não. Entendeu? Tem a ver. Tem sim. São os sinais dos acontecimentos. O eixo magnético está mudando. Entendeu? Existem coisas aí que vem vindo aí que não vai ser de brincar. E vou te dizer, vou te dar um conselho. Não ande de avião. Você quer um conselho? Não entre em avião. Escuta o que eu tô te dizendo. Não entre em avião. Seja inteligente. Daqui para frente, meu irmão, teu lugar não é mais no avião. Aliás, daqui para frente você tem que ficar quietinho dentro de casa. Daqui para frente, quanto menos você se expor, melhor é para você. Ah, a senhora tá botando medo? Não, eu não tô botando medo. Eu tô te dando uma dica. Eu tô te alertando para você ser inteligente. Eu tô te alertando para você abrir teus olhos. Nós estamos em tempos difíceis. Nós estamos em tempos e quem tem ouvidos para ouvir, quem ainda tem ouvidos para ouvir, ouça. Exatamente, desde as furadinhas, né? Desde as furadinhas. Ali já mudou tudo.
Aliás, 2020 foi a mudança do mundo. Exatamente como um míssil. Como é que diz? Nós vamos ver, meus irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Existe uma agenda e essa agenda tem que correr. E esses voos fazem parte dessa agenda. Não se esqueçam. Tem muita coisa para acontecer. Não seja participante da situação. Seja inteligente. Seja sábio. Fique ligado com Deus. É hora de estar ligado com Deus. É hora de você estar agarrado nas mãos do Senhor. Presta atenção no que eu vou dizer. O povo de Deus que habita na região norte, acima do Equador, que fazem parte da terra, serão guardados na sua terra. E aquele povo que tem que retornar para a região abaixo da linha do Equador, ou próximo ao Equador, Deus vai mandar tudo embora para ficarem na sua terra. Porque o que vem contra o hemisfério norte não é de brincar. Não é de brincar. O juízo de Deus vai ser severo. Tem muito sangue derramado. Tem muita idolatria. Muitos seres que não são exatamente humanos habitando nessas regiões. Não sei se você me entende o que eu estou querendo dizer. Existem seres nessas regiões que não são exatamente humanos e que regem as nações. Dracos de um lado, réptil de outros. Fica ligado, meu irmão. Eu não tô brincando, não. Eu tô falando coisa séria. Eu não tô brincando. Sangue azul, gelado. Eles estão brigando pelo domínio da terra. Quem são eles, irmã Ruth? Já ouviu falar de Gog e Magog? Pois é, Draco. Gog e Magog, Draco. Besta da terra, besta do mar, réptil. Entendeu? Liga os pontos, meu irmão. Liga os pontos pra você entender. Irmã Ruth, mas Deus fez a terra para o homem. Fez a terra para o homem, sim, mas o homem entregou a terra para Satanás. E do momento que o homem entregou a terra para Satanás, eles tiveram acesso a como se criar aqui dentro. Além do homem. Você acha que tem determinados seres que a gente fala assim, gente, não é possível que uma pessoa dessa é um ser humano normal. Você mesmo fala e você não acredita. A maldade que está num ser humano desse não é possível que seja um ser humano normal. Não, não é normal. Exatamente. Esses são os répteis, né? O outro lado são os dracos. Não é normal. Não são normais. São miscigenação de raças. Irmã Ruth, você tá ficando louca? Não, meu irmão, eu não tô ficando louca. Você tem que entender isso. Sai da superfície e entenda o que está registrado na palavra. Não sou eu que estou dizendo, está registrado na palavra. Pode não estar nos termos que eu estou te falando aqui. Mas a verdade é essa. Se você ler o que está escrito aqui com lupa, devagar, entendendo cada pedacinho, você vai entender tudo que eu estou te falando aqui. É hora de você permanecer com o teu DNA intacto. Não vendam as suas informações para ninguém. Não passem essas informações para ninguém. Entendeu, né? Não passem, não deixem introduzir em você nada que venha corromper o teu DNA. Não deixe.
Mas, irmã Ruth, eu vou perder o emprego. Perca o emprego, o Senhor te sustenta. Irmãos, na medida em que Satanás for avançando com as suas maldades, o Senhor virá avançando com seus milagres sobre a vida dos filhos dele. Você crê nisso? Você precisa crer. À medida que Satanás for avançando com a sua maldade, com a sua, como é que diz? Com o seu aquário, para pegar os peixes, o Senhor vem vindo com os milagres, o Senhor vem vindo com o cuidado, o Senhor vem vindo com o livramento. Irmã Ruth, mas a inteligência artificial vai nos pegar através dos drones. Meu irmão, presta atenção, peraí. Aí que mora a questão. Eu fico doente de ver crente que dá valor num troço desse. Você não crê no Deus que você não crê em Deus, não? Você não sabe que o teu Deus é o Deus do impossível? Você não sabe que o que esse pessoal está criando é por permissão de Deus? Você não sabe que Deus confunde o inimigo? E você está achando que essa inteligência artificial é tão inteligente assim? Tá achando? Ela é burra. Ela é uma inteligência burra que vai ser confundida, vai ser confrontada. E você tá dando ouvido para esse troço aí. Meu irmão, pelo amor de Deus, você confia no que te criou, porque ele vai nos livrar dessa porcaria toda. Mas os drones vão vir em cima de nós, vão achar a gente aonde a gente estiver. Eu confio nos anjos do Senhor que se acamparão ao meu redor para me guardar, para me proteger. Eu confio, sabe aonde que eu vou te dizer que eu confio? Eu confio num lugar que diz assim, ó, presta atenção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu lá vou confiar que vai me pegar? Não, vai me pegar se Deus permitir. Senão eu estarei habitando a sombra do Onipotente, onde ninguém te vê, aonde você fica invisível. Mas você tem que crer. Você tem que crer. Direi do Senhor, você pode dizer do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Você pode dizer isso? Exatamente, exatamente. E não é só isso, pastor. Vê o último feed que eu coloquei aí. Vê o último que eu coloquei. Um próprio cientista dizendo que atrás dela tem que ter um monte de programador, senão ela não funciona. Tá entendendo? Senão não funciona. Que nem o Jason Rosa vive falando da singularidade que ela vai produzir ela mesma. Meu irmão, ela vai produzir nada. É o demônio que incorpora aquilo. Presta atenção, aquilo ali não tem nada de inteligência, não tem nada de artificial. O que pode acontecer é o diabo entrar naquilo e ele tomar posse. Somente isso, meu irmão. Mas o diabo tem que obedecer às ordens de Deus. Não se engane. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você crê nisso? Vem vindo uma peste aí depois do carnaval, não vem? Tá todo mundo aí, né? Tá ligado, né? Vai ser o mesmo modus operandi da vez passada, né? Do trombeta. Vem vindo aí para dar mais picadinha no seu braço. Ele vai nos livrar da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguros. Entendeu? Exatamente, Daniel diz, eles andarão de um lado para o outro atrás do conhecimento. Exatamente isso. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno. Você vai temer de drone de noite em cima de você? Nem seta que voe de dia. Você tem medo do diabo? Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia.
1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas como que eu não vou ser atingido? Se você estiver debaixo do poder de Deus, você não é atingido. Se você tiver uma vida transformada pela palavra de Deus, não vai atingir. Somente com os seus olhos você vai olhar e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Você conhece o nome de Jesus? Você precisa conhecer, você precisa invocar o nome de Jesus. Ele me invocará aqui, ó, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Promessa, meu irmão. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Glorificarei quando que é? Quando formos retirados daqui. Seremos glorificados. Um corpo glorificado, um corpo transformado. Aqui você transforma a vida pela renovação da palavra. Quando a trombeta soar, você é glorificado. A teu corpo é transformado num corpo de glória. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O que você quer mais? O Senhor só pede uma coisa de você. Seja transformado pelo poder da palavra. Deixa o Senhor transformar a tua vida. Como aquele leproso que voltou e se rendeu ao Senhor, um samaritano. E a mulher samaritana que virou uma pregadora da palavra de Deus no meio de Samaria. Você precisa entender. Deus não vai guardar qualquer um. Ele vai guardar aqueles que estiverem clamando, buscando, com vidas transformadas pelo sopro do Espírito Santo, pelo manifestar da palavra de Deus na tua vida. Amém? Que você possa, meu irmão, nessa noite, olhar para o alto, o autor e consumador da tua fé. Que ele te abençoe, que ele te guarde. Permaneça firme, inabalável, na presença do Senhor. Entendeu? Então, fica firme, meu irmão. Tudo permissão de Deus. Olhemos para Jacó. Satanás usou os caldeus, fez fogo descer, ventos fortes, para destruir barracão, construções, colocou doenças, exatamente. Você tem que crer, meu irmão, você tem que ter ousadia do Espírito Santo. Você está buscando isso? Você está buscando batismo com fogo? Tá? Você precisa ter. Busque, meu irmão, batismo com fogo, batismo com o Espírito Santo. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca enquanto está perto. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, Te louvando, bendizendo o Teu nome, Te agradecendo pelas Tuas grandes maravilhas, Tuas grandes misericórdias, Te agradecendo, Senhor, porque nós temos visto, Pai, tantas coisas acontecerem, tantos irmãos nossos que pregavam a Tua palavra e já não estão pregando mais. Estão fazendo dancinha para ganhar seguidores. Oh Deus, misericórdia. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, sustenta-nos debaixo da tua mão de poder. Sustenta-nos debaixo da tua graça. Não nos deixe ser como as nuvens levadas pelo vento.
mas nos ajude a permanecer inabaláveis mediante a tudo aquilo que nós estamos vendo. Nos ajuda, Senhor, a estar firmes na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a estarmos diante de Ti, com vidas transformadas pela renovação das nossas mentes mediante a Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o Teu nome. Te pedimos que o Senhor venha sobre nós. Te pedimos que o Senhor nos ajude. Te pedimos, Senhor, que a Tua unção esteja sobre nossas vidas. Te agradecemos por tudo, te louvamos por tudo, no nome honrado do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Que o Pai abençoe a todos. Que essa noite seja uma noite que o Senhor possa falar com você. Possa te batizar com fogo. Em nome de Jesus. Amém e amém.